O que eu mais desejo é que a justiça seja feita, né? Que esse caso não venha a ser esquecido, né? Já se passaram 2 anos e nós não tivemos respostas. Nós precisamos de uma resposta urgente, porque a família precisa, né? Não para esquecer, mas para acalentar um pouco a dor. Ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu, né? Eu espero ansiosamente que a justiça dê alguma resposta. Qual que seria a resposta que a senhora gostaria de ter da justiça, dona Geilza? Que ele pagasse pelo crime na cadeia, né? A melhor justiça seria essa, né? Porque quem tira a vida de um ser humano merece ir para a cadeia. Como é que estão as suas netas, que hoje são suas filhas, né? A senhora que cria as duas, são pequenas. Estão sofrendo de depressão, né? Vivem se tratando com o médico e sempre pergunta pela mãe. E eu fico sem resposta, né? Fica perguntando, o menorzinho, que no caso agora está com 6 anos, ele pergunta, quando é que minha mãe vai voltar? E eu não sei responder, né? A dor é muito forte. Eu sempre digo que a mãe dele vira uma estrelinha e que está no céu. Mas vai me acalentar muito se ele pagar pelo crime que ele cometeu, né? Já vai ser um alívio muito grande para a família, né? Porque 2 anos se passaram e a gente não tem resposta nenhuma da justiça. A polícia, na época, André, constatou que o motorista estava na contramão, ali na Avenida Getúlio Vargas, em Olinda, e também não tinha carteira de habilitação. Ele foi para a delegacia do Varadouro, houve um inquérito, esse inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco. Até agora há pouco, a mãe não tinha informação nenhuma sobre data da audiência de instrução e julgamento, que é o que ela mais espera para que esse motorista seja penalizado. A advogada da família chegou agora há pouco aqui na residência da família, que fica em Olinda, é a doutora Bianca. E a doutora Bianca já repassou para a família a data da audiência de instrução e julgamento. Me tire uma dúvida, doutora, o que é que a senhora espera da justiça? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Infelizmente estamos aqui na casa da dona Geilza falando de um assunto muito triste, né? A partir de sua filha, e até hoje ela não recebeu a satisfação da justiça que ela merece, mas essa semana a gente recebeu a notícia de que a audiência de instrução e julgamento desse caso foi marcada para o dia 8 de setembro. E, como eu havia falado para você, é uma audiência muito importante. Nesse caso, a Polícia Civil indiciou o acusado por lesão corporal em veículo, dirigindo veículo automotor, e homicídio culposo também dirigindo o veículo automotor. Né? E o que isso significa? Que são penas muito baixas. O MP, o Ministério Público, também denunciou, foi nesse mesmo sentido, denunciando o Robert Nicolas também nesses artigos do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, então, nós vamos para essa audiência de instrução, onde a gente vai instruir provas, né? Está ali na assistência à acusação junto com o Ministério Público. Como eu estava explicando a Rafael, essa audiência é muito importante, porque além das provas que já estão acostadas no processo, anexadas no processo, nessa audiência a gente vai instruir provas quentes, né? A gente vai elaborar a prova no momento da audiência, que são as provas testemunhais e os depoimentos pessoais. Vamos usá-la em favor da vítima, para que o Ministério Público entenda que houve um crime doloso e não um crime culposo. E aí poder, de alguma forma, aumentar a pena dele, e aí a juíza entender, ou a gente tentar fazer ela entender que se trata de um crime realmente doloso e não culposo. Isso significa que a pena dele seria maior e que ele atingiria uma pena, prisão sim, e começaria a cumprir sua pena em prisão em regime fechado. Que é o desejo de toda a família, principalmente da mãe, dona Geilza, que está aqui segurando essa plaquinha. Ô, minha amiga, assim que eu cheguei, essa plaquinha estava ali. Era o sonho dela. E estava bem perto de alcançar. Como que a senhora se sente segurando essa placa da sua filha, que sempre foi guerreira, batalhadora? Eu me sinto orgulhosa, né?
por ela não estar mais presente, mas ela sempre vai estar presente na minha vida, né? E isso aí era um orgulho, ela é um orgulho para mim, né? Por ela ter sacrificado tanto, né? E tá aqui, né? Só resta a lembrança, né? E justiça que a gente pedimos, né? Para esse caso não ficar esquecido, que já se passaram 2 anos e não significa, né, muita coisa, mas é o que restou dela, né? A lembrança que nós temos dela. Foi uma homenagem bonita, né? Tem a foto dela aqui na frente, é uma placa de formatura, licença. E aqui, não precisa dar zoom não, já tem toda a turma, né? Atrás, ela chegou a tirar essas fotos? Aqui não, ela não estava presente, né? Não estava presente, mas essa daqui ela chegou a tirar em um momento de aula e daí a própria turma resolveu realizar essa homenagem. É uma homenagem muito bonita, diga-se de passagem. A senhora também sente muita falta, porque ela vivia e trabalhava com a senhora. É sim, nós trabalhávamos juntos, né? Antes dela pensar em se fazer enfermagem, ela se formou em doceria e a gente trabalhávamos juntos. Nós fazíamos bolos, doces, nós tínhamos uma lanchonete, né? E daí então eu me desfazei de tudo, não consigo mais trabalhar, não consigo mais fazer nada, né? E a minha vida só é chorar, né? Por falta, né? Muito grande. Ela era minha única filha, né? Tá aí. O desejo de Dona Geilza é por justiça. Como eu disse inicialmente, a data da primeira audiência de instrução e julgamento já está marcada, André, e vai acontecer, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, no dia 8 de setembro deste ano. André.